que eu tenho para te falar hoje aqui é praticamente um conselho que eu gostaria de ter recebido muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira no audiovisual. Então, antes de mais nada, videomaker, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino videomakers, filmmakers e produtoras a atrair e fechar novos clientes recorrentes todo mês, sem depender de indicações. Meu nome é Fled Silveira e eu vou te mostrar hoje o porquê você deve parar de fazer vídeo para todo mundo e escolher um nicho como videomaker. E não só isso, eu vou te apresentar os 5 nichos que eu considero um dos mais lucrativos, caso ainda você não tenha decidido o seu. Se você é videomaker, talvez você já passou por isso, ou muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você está exatamente nessa situação. Você precisa prospectar clientes e talvez não sabe exatamente como. Você já tentou fazer propaganda no Instagram, mas não deu muito resultado. Você vive praticamente de referência em referência, um job vai levando o outro, vai suprindo uma necessidade aqui, uma necessidade ali, mas você não sabe exatamente o que fazer para escalar o teu negócio. Especialmente porque você não tem tempo para focar nisso. Porque ou você está gravando, ou você está editando, ou você está mandando orçamento no WhatsApp e respondendo o possível cliente que está pedindo desconto. E se você não der o desconto, você não tem a garantia que vai ter grana no próximo mês. Aí você tem que ir lá, baixar a calça pro cliente e falar, vai. Então ele é? E como eu sei disso? Porque eu já passei exatamente por esses mesmos problemas. Menos a parte de abaixar as calças, né? Porque é figurativo. Mas logo de cara, eu vou te falar como eu comecei resolvendo esse problema. E aí eu parei de ficar correndo atrás de cliente para ter o oposto, que é o cliente buscando os meus serviços. Sem precisar de indicação de ninguém e sem precisar ficar mandando orçamento. E não me entenda errado, indicação é e sempre vai ser o jeito mais fácil de vender. Porém, a indicação não depende de você. Depende de todo mundo ao seu redor, menos de você. E eu não sei vocês, mas eu quero ter controle do meu negócio. Eu não quero depender das outras pessoas para me trazer clientes. Eu quero ter previsibilidade. E existe um sistema, uma sequência de coisas que precisam acontecer em uma ordem específica para esses clientes virem até você. E a base para isso acontecer, a princípio, é você como videomaker escolher um nicho específico para atuar. Eu já tô até sentindo a galera revirar o olho. Mas Fled, eu não quero ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Eu gosto de coisa nova, eu gosto de coisa diferente. Eu sou um artista. Mas calma. Fica tranquilo que até o final desse vídeo tudo vai fazer sentido nessa sua cabecinha. E eu sei que, como artistas que nós somos, pessoas criativas, isso é muito contraintuitivo, porque a gente sempre quer aquela adrenalina de estar fazendo um projeto novo e diferente, e você pode estar pensando que vai ser entediante focar em um tipo de cliente. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu entendo você, mas é exatamente esse tipo de pensamento que vai matar o teu negócio. Por isso que geralmente o cara que é criativo não é muito bom no lado do business, porque ele fica pulando de nicho em nicho. Cada vídeo que ele faz é para um nicho diferente. E o que acontece é que o videomaker acaba perdendo algo muito importante, que eu chamo de poder de vantagem. Digamos que você trabalhou fazendo vídeo para academia e passou ali 6 meses criando conteúdo para academia. No momento que você pula para fazer um vídeo de outra coisa, você literalmente perde toda a experiência e o poder de vantagem que você tem naquele nicho. E você constrói esse poder de vantagem fazendo a mesma coisa de novo. Videomaker, pensa comigo. Quem tem mais autoridade e mais chance de ser contratado? Se eu sou dono de uma imobiliária e eu preciso contratar alguém, eu vou contratar o videomaker que faz vídeo comercial para qualquer empresa ou o cara que só faz conteúdo para imobiliária? Se eu realmente quero vender aquela casa, eu vou contratar um especialista ou, para ficar mais chique, né, um expert, um videomaker expert. E é totalmente natural isso para o ser humano, né? É um instinto primitivo de sobrevivência que nós temos, porque ninguém quer perder tempo. A gente tem um tempo limitado aqui na Terra. E eu não quero perder tempo ensinando o que deve ou não deve ser filmado numa casa quando eu fazer o vídeo para vender ela. O videomaker que é expert em imobiliários, ele já vai saber exatamente os cômodos que mais precisam de atenção, o ângulo, a iluminação ideal, a lente ideal, o movimento, a estratégia, se é melhor com o corretor andando e falando ou é melhor só mostrar a casa. E é tudo coisa que só o cara que é expert naquilo já vai saber o que funciona e o que não funciona. Porque ele já teve feedback, né? Ele já teve um estudo de caso. Ele já fez a casa anterior vender, né, com o vídeo que ele fez. Quando eu ensino tudo isso, eu escuto muito as mesmas 3 objeções. Porque é assim, como eu falei, um pouco contra-intuitivo, né? O que é ótimo, porque daí menos pessoas sabem como fazer, né? Menos concorrência. E a primeira das 3 objeções é a seguinte: mas Fled, eu vou ficar sem diversidade no meu portfólio? Olha, eu trabalho com comercial já tem alguns bons anos. Inclusive, eu sou diretor criativo de uma das maiores agências de audiovisual da região norte dos Estados Unidos, com um faturamento acima de $2 milhões
por ano. E um dos maiores problemas que nós temos, por mais que a gente seja essa baita produtora com bastante cliente e bastante resultado, quando vem um tipo de cliente ou de nicho, né, que nós nunca trabalhamos, a venda fica muito mais difícil. Porque aí, o que nós vamos mostrar no portfólio? E vem automaticamente uma objeção na cabeça daquele cliente. Ele pensa assim, ó, mas e se não funcionar para mim? E aí tem todo um trabalho para desmistificar essa objeção. Então, quando você foca em um nicho específico, essa objeção ela deixa de existir, porque você vira referência ou expert. Como eu mencionei, o portfólio não vai ser um problema, porque todo o seu trabalho é voltado para aquilo. E aí nós entramos na segunda objeção. Eu vou ter muito menos opções de clientes. Sim, exatamente. Essa é a ideia. Lembra que eu falei sobre ser referência? Não tem como você ser referência para todo tipo de mercado. Na verdade até tem, mas a gente vai tocar nisso aqui na terceira objeção. Você provavelmente está vendo ser videomaker como nicho, mas não é. Tem muito mais nicho dentro disso. Tem que subnichar para realmente ser uma referência naquela área. Deixa eu te dar um exemplo de quando eu trabalhava com casamentos. Casamento em si já é um nicho dentro do audiovisual, mas dentro da área de casamentos eu comecei com um subnicho, que era casamentos na praia. Só que, meu amigo videomaker, tinha um problema. Eu não morava na praia, então era um rolê de pelo menos 4 horas de viagem, 2 a 4 vezes por semana fazendo casamento na praia. Então a gente ou mudava pra praia ou mudava de subnicho. E aí a gente foi para um subnicho menor ainda, mas que a gente virou referência. Por quê? Porque não tinha concorrência. Que eram os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou os Mormons, como eles são conhecidos. Então tinha centenas de filmmakers de casamento em São Paulo, mas nenhum era meu concorrente, porque nós éramos os únicos que sabiam exatamente como funcionava o casamento mormon, que geralmente aconteciam em 2 dias diferentes, em 2 locais diferentes, e nós sabíamos o que podia e o que não podia fazer. Eu virei um expert naquilo, e isso fazia toda a diferença para o casal. Já para mim, era no geral a mesma estrutura de um casamento, do mesmo jeito, porém eu não precisava gastar um dia inteiro viajando, e o mais importante, né, eu ditava o preço, já que não tinha concorrência direta. Agora, se aparecesse um casamento de outra igreja, ou algo do tipo, eu ia falar não? Claro que não, mas meu marketing, minha energia e meu foco era naquele público que eu tinha maior autoridade. E a mesma coisa se aplica no comercial. Você ser um expert em um subnicho vai te dar autoridade. Se você é o cara que cria conteúdo para médico, é você que os médicos vão ver no Instagram ou no Google quando eles buscarem criação de conteúdo para médicos. Quer fazer um teste? Pesquise aí no Google, criação de conteúdo para médicos, Instagram, e vê quais perfis aparecem para você. Se não vai ser um perfil específico para criação de conteúdo para médico ou para área de saúde. E falando em médico, tem um detalhe. Já parou para pensar quem você acha que ganha mais? Um clínico geral ou um especialista? E aí chegamos na terceira e última objeção. E logo depois eu vou te falar os 5 nichos com maior potencial de faturamento. A objeção número 3, que eu escuto bastante, é: eu não quero fazer esse nicho específico pelo resto da vida. Primeiro de tudo, o Brasil é um país livre. Você é um empreendedor. Você pode mudar a hora que você quiser. Eu já te adianto, naturalmente a sua produtora ou teu negócio como videomaker vai crescer. E com experiência, contratando outras pessoas para te ajudar, você vai chegar em um ponto em que, se você quiser, você vai conseguir atender múltiplos nichos, que é o que nós fazemos hoje aqui na produtora. Pode até chegar um ponto em que, naturalmente, o teu nicho ele não vai mais conseguir pagar o valor da sua expertise, e teu nicho vai mudando aos poucos. Para te dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, a produtora acabou focando bastante em clínicas familiares, né, no começo. Então, dentro da clínica tem pediatria, tem clínico geral, e você faz um raio-x e tudo mais. Se você não tem nada muito grave, a maioria das coisas resolve tudo ali dentro daquela clínica. Só que com o tempo, né, a nossa marca foi crescendo, a autoridade, o preço aumentando, e em um certo ponto nós paramos de atender as clínicas familiares e começamos a atender os hospitais, porque os hospitais tinham muito mais demanda e muito mais capital para investir. Mas lá atrás seria quase impossível, né, para fechar com o hospital, porque eles estavam em outro nível e nós não tínhamos ainda expertise suficiente para lidar com um cliente grande daquele jeito. Então tudo é um processo, né? Já parou para pensar na Apple, por exemplo? Se eu te perguntar qual é o principal produto deles, né, você provavelmente vai me falar o iPhone. Mas o iPhone ele foi lançado em 2007, se não me engano. A Apple já existia muito antes disso, né, no nicho de computadores, desktop. Só que eles chegaram em um ponto em que eles tinham expertise suficiente, estavam prontos para se aventurar em um novo nicho, e até hoje eles fazem isso, né? Como, por exemplo, o novo óculos de realidade aumentada que eles criaram. E agora, depois de todo esse contexto e de toda essa explicação, vamos falar sobre os nichos em si, né? Que eu considero os mais lucrativos para você que ainda não tem ideia do que focar. E não só isso, se você assistiu até aqui, é porque você está comprometido em realmente fazer acontecer no seu negócio e na sua produtora. E eu vou te dar um pequeno bônus de gratidão. Eu não só vou te falar quais são os 5 nichos para você explorar, eu também vou te mostrar quais os nichos que você não deve entrar. E ó, se você tá gostando desse conteúdo, me segue lá no Instagram, é @fledsilveira, porque eu estou sempre respondendo as dúvidas da galera e postando conteúdos rápidos
rápidos e direto ao ponto que podem fazer aquela diferença no teu negócio, né, e na tua produtora. Então vamos começar pelos nichos que você não deve buscar. O primeiro ponto seria negócios, né, ou lojas de família, né, negócios muito pequenos como sorveteria, pizzaria, lojinha de roupa. Geralmente eles não têm um faturamento muito alto, né, então eles podem não ter uma margem muito grande para trabalhar com marketing de alto valor. O segundo ponto, por mais que me doa dizer isso, são músicos. Geralmente músico não tem dinheiro nenhum, eles vivem da paixão, né? A não ser que você vá gravar para Ivete Sangalo, né, que é outro nível, mas geralmente músicos, né, bandas do tipo, é um pouco mais complicado. Se seu propósito é faturar no curto prazo, esse não é um bom nicho. Terceiro nicho seriam negócios que acabaram de abrir. Talvez tenham até um potencial muito grande, mas negócios que acabaram de abrir vai ser uma grande dor para eles, porque eles acabaram de gastar uma grana para fazer aquilo acontecer. Então, às vezes eles não estão prontos para investir ainda mais em marketing, né? E o quarto seria cafeteria, padaria, restaurante, bar, né, e pizzaria, como eu comentei. Por quê? Porque eles têm margem muito baixa, eles não têm muito dinheiro para pagar. Se você for atrás de uma pizzaria, né, quantas pizzas ele vai ter que vender para pagar os 5, 10, 15 mil reais do seu contrato com eles, né? Ou uma padaria, quanto pão ele vai ter que vender para pagar seu valor alto, né? Então, sacou? A matemática não vai fechar. Agora vamos então para os 5 nichos que eu recomendo, né? Que são nichos que eu já vi e já trabalhei e eu sei que são bem lucrativos. O primeiro é o nicho de saúde, né? Médicos, dentistas. O segundo é nicho de energia solar. Tem muita grana ali, viu? O terceiro é o nicho de advogados. O quarto é o nicho de mercado imobiliário, né? Especialmente o de luxo e também construtoras. E o quinto nicho é o nicho de educação e escolas particulares. É um nicho muito bom e pouca gente explora. Aqui são só alguns exemplos que eu considero muito bons, mas tem centenas de outros nichos com bastante potencial também. Mas o que todos esses nichos têm em comum? Clientes com high ticket ou margem de lucro alta, né? Cada um desses nichos tem um ticket médio bem alto para cada cliente que eles fecham. Lembrando que o nosso foco aqui é recorrência e não ficar vendendo um vídeo aqui e um outro ali. A ideia é você perguntar para o cliente o seguinte: se esse projeto te trazer um cliente, já vai ter valido a pena para você? Se a resposta for sim, faz com que a venda seja muito mais fácil. E é também muito importante pensar o seguinte: será que eu, né, o videomaker, consigo resolver o problema desse negócio, desse business, com estratégia de marketing, com vídeos, com conteúdo? Na maioria das vezes, o problema do negócio é aquisição de clientes ou fortalecer a presença da marca. Se a resposta for sim, você conseguir resolver, você consegue ajudar essa empresa a trazer resultados. Então, esse provavelmente é um bom nicho para você atuar. Claro, sendo um high ticket, né, de alto valor. Bom, videomakers, é isso. Foi um prazer imenso estar aqui nessa aula com você. Comenta aqui embaixo qual o seu nicho, né, e se alguma dessas dicas ajudou você. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, @FledSilveira, onde eu compartilho todas as minhas estratégias e técnicas para ajudar videomakers a fechar clientes com recorrência. Até a próxima!